Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson, professor de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho ainda sobre um assunto relacionado aos blocos econômicos, um assunto mais atual relacionado aos blocos econômicos, que refere-se ao Brexit e o seu contexto atual, e também ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Então vamos falar aí rapidamente, que são assuntos mais atuais, que eu acredito que possam ser cobrados aí nas provas de vestibulares ou ainda na prova do Enem. São assuntos assim bem mais atuais relacionados aos blocos econômicos que nós tratamos aí na aula passada. Então vamos começar. Bem, em relação ao Brexit, né? O que significa essa palavra? O que é o Brexit? Falou-se bastante aí nos últimos anos na mídia, principalmente aí em relação à economia, né? Falava-se muito em relação ao Brexit. Bom, o que foi batizado de Brexit? Ele vem de duas palavras inglesas, né? Que são Britain, refere-se à Grã-Bretanha, e exit de saída. Então, basicamente, refere-se à saída britânica. Mas saída britânica da onde? Da onde que a Grã-Bretanha vai sair? Vai sair da União Europeia. Então, refere-se à saída, ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Então, basicamente, isso aí que foi o Brexit, aí, que se arrastou por vários anos até mais ou menos em 2020. Começou lá as discussões lá em 2015 e 2016. Então, esse foram mais ou menos uns 4 anos aí de discussões para que acontecesse efetivamente. Bom, então só para a gente entender a diferença, né, entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Bom, a Inglaterra é um país que ao longo da sua história, né, passou a controlar ali o estado batizado de Reino Unido. Então todo o Reino Unido, que a gente já vai ver o que é, ele é controlado, assim, quem que é o país mais influente é a Inglaterra. Bom, a Grã-Bretanha é o nome dado à grande ilha, onde ficam lá os três países, que é Inglaterra, Escócia e País de Gales. E o Reino Unido, né, tem como nome oficial Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então, basicamente, o nome já diz. É o estado formado por quatro países. Os países da Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, País de Gales e ainda a Irlanda do Norte, que não ficam lá naquela grande ilha britânica. Bom, aqui na próxima imagem vai ficar melhor de entender. Ó, então, com essa imagem aqui, eu espero que fique clara a diferença. Então, aqui na primeira imagem à esquerda, nós temos a Inglaterra. Então, Inglaterra, só Inglaterra. Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha é formada pela Inglaterra, pelo País de Gales e pela Escócia. Então, esses três países formam a Grã-Bretanha. E o Reino Unido. Aí, o Reino Unido é formado pela Inglaterra, pelo País de Gales, pela Escócia e ainda pela Irlanda do Norte. Então, são esses quatro países aqui que formam o Reino Unido e são eles que vão sair da União Europeia. Faziam parte até então da União Europeia e tinham ali o interesse em sair da União Europeia. Até a bandeira, né? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas vocês podem pesquisar um pouco melhor. Vocês podem ver que a bandeira é um compilado das quatro bandeiras, digamos assim, uma sobreposta sobre a outra, para formar a bandeira do Reino Unido. Vocês vejam como a bandeira da Inglaterra ali é mais simples e a bandeira do Reino Unido tem ali as cores e as formas ali que é formado pela sobreposição das bandeiras da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte. Mas aqui só para a gente entender basicamente a diferença. Bom, qual que foi a relação, né, desde sempre entre Reino Unido e União Europeia? Então, o país ele já entrou tardiamente no bloco, então ele não fazia parte lá daqueles membros originais que eu tinha falado para vocês. Quando ele entrou no bloco, já era denominado como Comunidade Econômica Europeia. Lembra que tinha a distração do aço lá e do ferro no período mais passado. Então, ela já entrou aqui quando era a CEE, que era a Comunidade Econômica Europeia, em 1973. Então, realmente já foi um processo assim mais tardio. 32% dos eleitores na época votou contra o ingresso, né, então não queriam fazer parte da União Europeia. E mesmo, né, lá em 2002, com a adoção da moeda única, que era o euro, o Reino Unido optou
por permanecer com a sua moeda, né, com a sua moeda local, que é a moeda diferente, que era a libra esterlina. E foi assim, e é assim até os dias atuais. Nunca adotou o euro, né? Também assim como outros países que não quiseram adotar o euro, mas aqui a gente está falando do Reino Unido. Bom, além disso, pode-se dizer assim que os britânicos eles nunca tiveram totalmente pacificados em relação à sua integração com a União Europeia. Sempre houveram debates assim influenciados por eurocéticos, como assim eurocéticos, né? Aqueles que não acreditam muito nessa integração europeia, que acreditam mais nas ideias do seu próprio país. Ideias, né, de que o Reino Unido precisava retomar as rédeas do seu futuro em relação à soberania, às fronteiras, à economia, etc., né, entre outros assuntos. Acreditavam que o Reino Unido deveria ser mais forte ele mesmo sozinho, sem estar integrado aí com outros países. Bom, quais que são as possíveis causas para a saída? Como eu já falei, né, as possíveis causas podem estar relacionadas desde o início, que muitas pessoas já não aceitavam, mas aí, passado um longo período, em 2008 teve a crise econômica, uma crise que acentuou problemas econômicos internos, derivados da globalização, então foi uma crise global que acabou atingindo a União Europeia também em cheio. Ocorreu a chamada crise da zona do euro, então o euro começou a cair, desvalorizar, e com isso se fortaleceram essas novas tendências aí de movimentos de desintegração, ou seja, de saída do bloco, e desglobalização. O que significa desglobalização? A globalização a gente já viu, né, que era o processo de integração econômica lá entre os países, e a desglobalização seria um processo inverso, um processo de se fechar mais como país, um movimento mais protecionista, fechar a sua economia e se integrar menos assim com o mundo externo, né, com os outros países. Bom, após a crise de 2008, então, como já falei, foi uma crise muito forte, né, impactou fortemente a economia mundial, de praticamente todos os países. Foi a partir disso que fortaleceu essa campanha de saída do Reino Unido da União Europeia. E daí, a partir disso, houveram vários movimentos e as discussões foram crescendo cada vez mais. Então, aqui uma imagem só para ilustrar, né, o movimento que eu falei, que algumas pessoas foram às ruas na época, as quedas das bolsas de valores também, no período ali de 2008 até 2011 ainda estavam sentindo os efeitos da crise. Bom, lá em 23 de junho de 2016, houve um referendo. O que é um referendo? Então, um referendo é uma consulta popular aí, né, uma consulta com a população para ver o que elas acham sobre um determinado assunto, se elas são favoráveis ou contrárias. Bom, a maioria dos eleitores do Reino Unido votaram pela saída da União Europeia. Então, lá nesse referendo de 2016, a maioria dos eleitores votaram pela saída. Mas a diferença foi pequena, cerca de 52% contra 48%. E houve a presença de 72% de presença dos eleitores. Então, como o resultado foi positivo para a saída, então, a partir disso, esse acordo de saída avançou um pouco mais. Aqui tem um quadro que eu não vou me aprofundar muito nele, né? Não tem razão para isso, mas vocês podem pausar o vídeo aqui, podem ler cada item, que são as razões de cada lado. Razões para ficar e razões para sair. Bom, aqui fala um pouco sobre o comércio, fala um pouco em relação à economia, né, sobre o orçamento da União Europeia, sobre a regulação, sobre assuntos também relacionados à imigração e à influência dos países. Vocês podem ler um pouquinho ali melhor sobre as razões que tinham na época, né, aqui a tabela de 2017 em relação às razões para ficar e razões para sair. Bom, quando saiu oficialmente? Então, esse processo de saída ele foi sendo adiado várias vezes, foi sendo votado no parlamento inglês e foi sendo rejeitado, foi sendo rejeitado. Houveram várias trocas de ministros, começou com o ministro David Cameron, lá no período de 2015. Ele até que propôs o referendo, aí ele não conseguiu
a maioria da votação para a saída do Reino Unido. Aí entrou outra primeira-ministra, que foi a Theresa May, que também ela não conseguiu fazer efetivamente o Brexit, sair da União Europeia. E depois disso, ela também renunciou ao cargo e entrou o atual primeiro-ministro, que é o Boris Johnson. Então, o Boris Johnson foi o que conseguiu realmente a votação no parlamento. Como que ele fez isso? Ele antecipou as eleições, estavam as eleições marcadas lá no período, ele antecipou as votações lá para o parlamento. Com isso, ele conseguiu a maioria dos votos favoráveis e conseguiu efetivamente o apoio ali para o Brexit. Então, tudo isso falando já em 2019, 2018. Mas saiu oficialmente, então, em 31 de janeiro de 2020. Já era para ter saído bem antes. Saiu 31 de janeiro de 2020. Houve um período de transição, né? Um período de transição que durou todo o ano de 2020. E também houve um acordo escrito de saída entre Reino Unido e União Europeia. Basicamente, a gente está falando aqui sobre um divórcio, né? Um divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. Então, foi se arrastando por vários anos aí esse divórcio, chamado de Brexit. E no final tem um acordo, né, entre partes, um acordo de saída. O Reino Unido teve que pagar uma multa, não estava querendo pagar, aí teve que fazer um acordo com a União Europeia para chegar ali realmente a um acordo que ficasse bom para os dois lados. Então agora já em 2021 já ocorreu o Brexit, já saiu oficialmente, e a gente vai ver um pouquinho no contexto atual aí o que mudou. Tá, então, o que mudou a partir de agora? O fim da livre circulação de pessoas, continua sendo possível viajar sem visto ali entre os países da União Europeia e dos países do Reino Unido, mas apenas para estadias curtas. Então precisa um novo visto para estadias mais longas e um novo visto também para o trabalho. Então o Reino Unido ele vai adotar um sistema diferente ali para os vistos de trabalho, e a União Europeia também, né, vai aplicar algumas regras para os países fora do bloco, né? Logo que agora o Reino Unido também é um país de fora do bloco. A saída desse mercado comum, então não haverá tarifas adicionais entre exportações e importações, mas serão impostos ali alguns controles de segurança na alfândega que podem atrasar um pouco a fluidez das mercadorias. Então não haverá impostos, não haverá aquelas taxas lá que a gente estudou lá nos blocos econômicos, mas vai haver um pouquinho mais de burocracia, um pouquinho mais de segurança na alfândega, principalmente relacionados segurança alimentar e ao combate aí ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas, e entre outros tipos de comércio de mercadorias ilícitas, né? Além disso, as duas partes elas concordaram em não impor tarifas ou custos adicionais ou fluxos de mercadorias. Isso aí, ó, óbvio, né, que ia acontecer. Eles não seriam assim tão não seriam assim tão equivocados em colocar tarifas em algo que seria ruim para os dois lados, o que a princípio vai beneficiar tanto quem exporta e tanto quem importa. Ou seja, os dois exportam e os dois importam, né? Bom, basicamente isso que mudou assim até agora. Então, falamos um pouquinho do Brexit e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul. Então, são os dois assuntos que eu tinha para tratar na aula de hoje. Então, esse Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul também já é algo que vem se arrastando as discussões há várias décadas. Foram 20 anos, praticamente, desde o início mesmo das discussões até a proposição do acordo. Ainda falta ser assinado, mas quando o acordo foi oficializado, foram 10 anos, desde 1999 até essa reunião que está sendo mostrada na foto aqui em 2019, esse acordo aqui entre a União Europeia e Mercosul. Então, vamos falar um pouquinho dele. Bom, em relação ao histórico, o interesse em haver um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia começa já nos anos 90. Logo que foi criado o Mercosul, já tem esse interesse. Mas as discussões iniciaram mesmo no final da década de 90, lá em 1999.
que ainda era o governo do FHC, né, aqui no Brasil, e assim, não sei dizer nos outros países quem que eram os presidentes, mas 1999, o Brasil foi um dos países que teve a maior iniciativa. Então passaram-se assim, vários anos do início dessas discussões, não avançou tanto, e essas discussões elas começam a ganhar força novamente só em 2010. Então lá em 2010 é que há realmente um ganho de força nas discussões entre esse acordo. Mesmo assim, houve uma postura mais protecionista do Brasil e da Argentina na época. Como assim postura mais protecionista? Uma postura mais protecionista de pensar mais assim nos seus próprios interesses, pensar na indústria nacional, pensar assim no comércio. Eles achavam que podiam ser é, mais prejudicados nesse acordo do que os países da União Europeia. Então houve essa postura mais protecionista de pensar em si próprio. Então passou também esse período. Lá no governo Temer, então lá a partir de 2016, aí já mudou um pouco a ideologia política e econômica, digamos assim, no governo Temer, e há uma maior propensão à abertura econômica. É um governo mais neoliberal. Com isso houveram novos avanços nas negociações, houve maiores diálogos, assim, em relação a vários temas. Em 28 de junho de 2019, aqui já nem era o governo Temer mais, 20 anos após o início das negociações, é que foi firmado efetivamente, lá em Bruxelas, em meio à 14ª cúpula do G20, o acordo entre Mercosul e a União Europeia. Né? A cúpula do G20 são os 20 países ali mais desenvolvidos, as 20 maiores economias do mundo, que o Brasil está entre as 20 maiores economias, aí já há várias décadas. Bom, então 2019 é que foi firmado o acordo. 20 anos, então, de 1999 a 2019. Então aqui um quadro também que vocês podem, não vou me aprofundar muito aqui em cada aspecto, mas lá em 1995 começaram-se assim, alguns interesses e discussões. Em 1999 assim, é considerado como um marco, efetivamente. Aí passou o período dos anos 2000, em 2010 ganham força, né, as novas discussões. Entre 2016 e 2019 já é a fase final das negociações, do firmamento dos acordos, e em 28 de junho de 2019 ocorre a conclusão ali das negociações e do acordo é, comercial, acordo de associação entre Mercosul e a União Europeia. Ah, mas é só isso? Então vamos falar sobre os principais pontos do acordo. Bom, os dois blocos, né, os países dos blocos, eles enxergam uma grande oportunidade com o acordo. Por quê? Porque reduzirá as tarifas sobre diversos produtos, tanto de exportação quanto de importação, né, entre os países. Como assim? Espera-se, né, que tá proposto que 92% das importações que vêm do Mercosul entrarão livres de tarifas na União Europeia. E acontece da mesma forma ao contrário. 91% das importações que vêm da União Europeia entrarão livres de tarifas no Mercosul. Lembram-se lá que a gente falou sobre o Mercosul, da tarifa externa comum? Então a ideia é tirar essa tarifa externa com esse acordo. Então, para que você possa importar lá dos países com menores taxas ou taxas zeradas aí sobre determinados produtos. Ainda em relação ao comércio, o acordo prevê, assim, de maneira geral, a liberação do acesso ao mercado em 15 anos. Então, vai sendo um processo gradual, vai sendo um processo lento, no qual as tarifas vão sendo reduzidas ou vão sendo retiradas, assim, para fortalecer o comércio entre os dois blocos. Em relação ao setor agrícola, que é o principal setor aqui do Mercosul, dos países do Mercosul, alguns produtos terão as suas tarifas reduzidas ou eliminadas ao longo do tempo, como uvas, óleos, peixes, café, que o Brasil é um grande exportador de café, e frutas aí de maneira geral. Além disso, o que o acordo prevê?
Outros produtos também que o Brasil exporta bastante terão as tarifas reduzidas ou zeradas, como as carnes. O Brasil é um grande exportador de carne, um grande exportador de açúcar e etanol, consequentemente. Arroz, mel, milho. O Brasil é um grande exportador de milho também. Outros pontos do acordo. O acordo também trata de questões aí de serviços, de compras, de barreiras técnicas, propriedade intelectual, entre outros acordos. Há também algumas cláusulas trabalhistas e ambientais. Essa cláusula ambiental é o que vem gerando mais desgaste aí nas negociações ao longo dos últimos anos. A gente já vai falar sobre isso. Por quê? Porque a presença dos países do Mercosul no Acordo de Paris é um requisito para a realização do acordo. Então, o acordo vai acontecer se todos os países do Mercosul aceitarem lá, né, estiverem de acordo com o que foi proposto no Acordo de Paris, naquele Acordo do Clima lá do Paris, também, de Paris, que vocês podem também dar uma pesquisada aí sobre o que foi o Acordo de Paris, o que foi proposto aí para os países em relação às mudanças climáticas. Bom, como eu já falei, né, das cláusulas ambientais, vamos falar um pouquinho sobre as principais críticas e entraves, né? Bom, os produtos, assim, desde que começou essas discussões, assim, sobre esse acordo, houve, assim, profundos debates acontecendo na sociedade, principalmente nos últimos anos, porque nos anos anteriores não houve muita abertura da participação dos grupos da sociedade civil. E essas discussões, atualmente, elas estão muito mais relacionadas às questões socioambientais. Isso aí é o que marca realmente esse entrave para a realização do acordo, que é a questão ambiental. Por quê? Vem havendo aí um aprofundamento da degradação ambiental no Brasil e também uma crise interna no Mercosul, entre os países que acabam não se dando muito bem, dificultam a viabilidade e o avanço do acordo a curto prazo. Então, a principal crítica em relação à degradação ambiental no Brasil e a próprio contexto político do Mercosul, assim, de governos de direita, governos de esquerda, que acabam não se entendendo muito bem, que acaba dificultando aí o avanço do acordo. Outra crítica, assim, que não fala-se muito, mas é importante a gente olhar por esse lado, é a questão da desindustrialização do Mercosul. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Mercosul ele vai importar dos países da União Europeia produtos muito mais prontos, né? Produtos de bens de consumo duráveis e não duráveis, produtos de tecnologia, e vai investir pouco na sua indústria, vai investir pouco em tecnologia, porque vai comprar diretamente da União Europeia e com isso vai ficar sempre dependente ali do setor agropecuário. Então os países eles não vão digamos assim, desenvolver a sua indústria e vão ficar assim sempre como exportadores de matéria-prima, como o minério de ferro e produtos da agropecuária, né? Como a carne e como a soja, o milho, o trigo, entre outros. Essa é uma crítica também que tem assim um fundo de verdade por trás disso, se a gente for analisar. É uma crítica também que é válida. Mas não é algo assim que ganha muita força nas discussões e nos entraves. O principal entrave mesmo refere-se à questão ambiental, principalmente no Brasil, que os países da União Europeia eles ficam assim um pouco mais receosos de assinar acordo com o Brasil por causa da questão ambiental, das queimadas e do desmatamento, assim, outras entre outros problemas ambientais, como desmonte de órgãos ambientais, demissão de funcionários dos principais órgãos, que são o ICMBio e o IBAMA, que cuidam das unidades de conservação, cuidam da fiscalização ambiental. Aqui esse gráfico é só para a gente ter uma ideia assim, de porquê, né, que a Europa vem criticando o Brasil. Aqui a taxa de desmatamento na Amazônia é legal nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. Lá nos anos 90, nos anos 2000, nós tínhamos taxas bem altas, passando dos 20 mil quilômetros quadrados, e essa taxa foi diminuindo ao longo dos anos.
A partir de 2003, 2004 começou a cair bastante, até chegar na menor taxa que nós temos aqui no ano de 2012, e a partir de 2012 começou a subir de novo. Começou a subir, né, tendo oscilações, é, oscilações para cima e para baixo, mas a partir de 2019 é que a gente teve 2019 de 2020 que a gente teve uma taxa maior aqui, superando os 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento só na Amazônia Legal. Isso se a gente não está contando o Cerrado, por exemplo. O Cerrado é um outro bioma que vem sofrendo aí com desmatamento e com o avanço da agropecuária. Atualmente já passou de 50% a área do Cerrado que já foi destruída, já foi transformado em outro tipo de atividade, né, como a agropecuária, indústrias, enfim. A questão ambiental realmente é a principal crítica ali para o Brasil. Então, o acordo ainda não foi oficializado por causa desses atritos políticos entre os líderes europeus e principalmente no Brasil o governo Bolsonaro, né, relacionado a questões sobre sustentabilidade, a proteção do meio ambiente. As críticas elas foram feitas principalmente pelo presidente francês, que é Emmanuel Macron, vocês já devem ter visto aí, né, na mídia, que ele falou, né, criticou que, o, que a União Europeia não pode fazer acordo com países que estão desmatando ali, que não cuidam do meio ambiente, porque a União Europeia está tentando ser um pouco mais sustentável. Então, não basta que ela seja sustentável e compre produtos aí, compre soja, carne proveniente de áreas de desmatamento, por exemplo. Também vocês podem se aprofundar um pouco mais na questão ambiental no Brasil, não dá tempo de falar sobre isso, porque também é um assunto bem complexo, então vocês podem pesquisar sobre a questão de desmatamento, sobre a emissão de, a emissão de gases de efeito estufa. É interessante dar uma olhada nas políticas ambientais, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, deem uma olhada nas políticas ambientais, no que tem sido feito nos últimos anos em relação às políticas ambientais, no que tem sido desfeito em relação às políticas ambientais também. Tem algumas coisas que foram retiradas, algumas coisas que eram importantes, como algumas resoluções do IBAMA, por exemplo, do ICMBio. Mas mesmo assim, mesmo os países da Europa criticam o Brasil, espera-se que a assinatura oficial do acordo seja esperada para o ano de 2022. Então, basicamente, eles criticam assim da boca para fora, mas quando o assunto é mesmo relacionado à economia, provavelmente esse acordo vai sair do papel, sim. Mesmo que eles critiquem, acho que até já estão se entendendo, assim, o governo propôs aí algumas coisas e a assinatura é esperada aí para o ano de 2022. Então, ano que vem, espera-se a assinatura desse acordo. Bom, trouxe esses dois assuntos que eu acho que são assuntos interessantes, são assuntos atuais que podem ser cobrados tanto nas provas de geografia, podem ser cobrados aí em relação às atualidades. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês é isso, pessoal. Vou deixar é, alguns links aqui na descrição do vídeo que vocês podem dar uma olhada. Nada muito, nada, assim, não vou deixar muita coisa também, né? Porque já está chegando a época do vestibular. Eu sei que vocês têm muita coisa para estudar também. Espero que tenha ficado claro algumas questões aí relacionadas a esses dois assuntos para vocês. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e muito obrigado pela atenção de vocês.